Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero tratar de um assunto com você, comentar a respeito da confissão de pecado do pastor Paulo Júnior. E o que eu quero falar para você aqui hoje são informações que podem ajudar você a entender o que realmente está acontecendo, inclusive tirar lições para a nossa vida. E talvez você aí que seja líder de igreja pode aprender bastante com essa situação. A Igreja Aliança do Calvário tomou então a atitude de afastar o Paulo Júnior do pastorado e do ministério. E a gente vai assistir aqui juntos o vídeo de confissão dele. Eu vou comentar algumas coisas, mas antes é importante você saber que o que ele está falando aqui, muitas pessoas não estão entendendo, tá? E eu preciso falar aqui a verdade com relação a isso. Tem muita gente olhando para Paulo Júnior como sendo o herói e olhando para a Igreja Aliança do Calvário, para a liderança da Igreja Aliança do Calvário como vilã. Mas os papéis aqui são invertidos, ok? Então não esqueça que quem errou aqui foi Paulo Júnior. Já tive várias oportunidades de ouvir Paulo Júnior pregando e a gente sabe de alguns excessos que ele realmente cometia na liderança, tá? E antes de assistir aqui o vídeo para a gente comentar algumas coisas, eu quero falar para você o seguinte: a liderança da Igreja Aliança do Calvário está correta, porque as pessoas estão achando que ele foi retirado do pastorado porque ele tinha pregações duras, porque ele falava bravo, porque ele falava de forma áspera. Mas você vai ver no próprio depoimento dele aqui que ele vai dizer que aquilo que ele era no púlpito, ele também era nos relacionamentos. E é aí que está o problema. Ele humilhava os membros, ele desprezava as pessoas, ele tratava com brutalidade, né? Com desrespeito, enfim, corrigia as pessoas às vezes em público e humilhava mesmo. Então isso realmente não é uma atitude de um líder, de um pastor que está na frente de um trabalho, ok? Realmente isso não é atitude. Portanto, a atitude da igreja está correta. Entenda, ele não foi retirado do ministério porque as pregações dele eram de uma forma muito enfática, porque ele falava bravo contra o pecado, porque ele condenava as heresias. Não é por causa disso. É porque ele tratava as pessoas de forma rude. Ele exercia abuso de autoridade. Esse é o ponto central aqui. Abuso de autoridade, ok? Esclarecendo isso, então vamos para o vídeo de confissão dele, para que a gente possa analisar e avaliar algumas coisas do que ele falou aqui. Deixa eu colocar na tela. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui desde o início, né? Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Observa o seguinte: a atitude do Paulo Júnior é louvável, sem dúvida, e demonstra aqui um arrependimento. A gente consegue perceber isso na fisionomia dele. E eu espero que isso seja realmente real, porque existe aqui também acusações de que ele mesmo vai falar que ele manipulava as pessoas. Então, eu espero, né, de verdade que ele não esteja aqui agindo de uma forma manipuladora, mais uma vez, tentando convencer o público dele de que ele realmente reconheceu o seu pecado, porque só o tempo é que vai dizer agora. Né? Só o tempo vai dizer. Então, ele está deixando bem claro aqui que a causa dele ter sido afastado dos trabalhos é porque ele não cumpriu as características que está em 1 Timóteo capítulo 3, que um líder de uma igreja precisa ter. E onde é que ele falhou? Ele vai explicar exatamente nessa parte da conduta, na atitude, nos relacionamentos com os membros. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra,
e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém. Você percebeu aqui? Então é isso, tá? É isso aqui o caso. Não é porque ele pregava de forma dura. É que a forma como ele estava no púlpito falando contra o pecado, o que é certo, o que deve ser feito mesmo, deve-se condenar as heresias, deve-se defender o verdadeiro evangelho, ok. Mas ele agia de forma também bruta, né, com os membros. Só quem passou, né, pela liderança dele, só quem suportou as humilhações, como, por exemplo, grupo de louvor, a equipe de liderança, que tem relatos de abuso mesmo de autoridade, de humilhação, de desprezo, que ele, como líder, né, causou nessas pessoas. Então isso de fato é triste, e só quem passou por isso entende o quanto foi doído, o quanto machucou, o quanto foi dolorido, porque você imagina, você vai para uma igreja igual muitas de vocês, né, que eu vejo às vezes comentando, Paulo Júnior, grande homem de Deus, um grande exemplo, é minha referência, ok, mas será que você aguentaria estar debaixo de uma liderança como a que ele exercia, que ele mesmo está confessando aqui? Será que você não teria uma outra visão se você passasse pelas mesmas coisas que esses que passaram e estão relatando, e às vezes com o coração magoado, triste, quebrado, porque confiaram nele também, porque também viram nele uma referência e de repente se frustraram? Então, será que você suportaria? Como é que você reagiria, né, se fosse com você? Então a gente precisa pensar antes de sair criticando todo lado, né, todo mundo. Os dois lados, né, têm a sua versão. Aqui nós estamos ouvindo a versão do Paulo Júnior. Ele está confessando. Ok, isso é ótimo, é o primeiro passo. Mas apenas a confissão não resolve o problema. Agora, a gente precisa ver a mudança nas atitudes. Ele vai dizer aqui que vai estudar teologia, realmente muito bom, porque ele não tinha estudo teológico e falava algumas coisinhas meio fora, mas vai estudar, e só o estudo teológico também não vai resolver. O que nós precisamos ver agora, e que inclusive a liderança da aliança vai avaliar durante todo esse período agora que ele estará afastado e que precisa ser avaliado, é se ele vai mudar as suas atitudes. Como é que vai ser o temperamento dele agora como cristão, como marido, como amigo, para que talvez num futuro ele volte a exercer algum ministério. Enfim, vamos continuar ouvindo aqui. Que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Isso aqui é muito interessante, porque é verdade isso que ele está falando aqui, né? Por isso que eu falo que o vídeo de confissão que ele está fazendo aqui, ao meu ver, e pelos fatos que eu conheço, está sendo real. Está sendo real, tá? Ele está falando fatos reais aqui. Ele não está inventando, ele não está alterando a informação, porque de fato a liderança chamou ele para conversar, quis conversar, repreendeu ele, ele resistiu, ele não aceitou, ele se rebelou, ele tentou manipular, ele mesmo falou que tentou dissuadi-los, dizer que não era assim, não é? Tentou fazer eles mudarem de ideia, mas eles foram firmes, né? Eles foram firmes, tiveram apoio de outros pastores, e então ele não teve saída, ele teve que reconhecer que ele estava errado. E é por isso que então, num ultimato que deram a ele, que do contrário ele provavelmente seria excluído então da igreja,
né, da liderança e da própria igreja, eu acho que ele percebeu que a coisa realmente era séria e ele teve que ceder, então deu atenção e foi ouvir o que a igreja tinha a dizer. E parece aqui que ele está reconhecendo que a igreja tinha razão, né? Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Veja que ele está pedindo perdão aqui, obviamente, né? E é uma questão delicada, né? Um terreno complicado aqui, porque aquelas pessoas que foram magoadas podem até achar que isso aqui não é suficiente. Infelizmente, quando a gente fica magoado é complicado. Mas, seja como for, publicamente ele está pedindo perdão. Eu creio que ele deveria ter ido diante da igreja, pessoalmente, publicamente, diante da igreja, olhado nos membros, face a face, no olho. Ele sabe as pessoas que ele magoou, falar os nomes delas, pedir perdão para cada uma delas, publicamente, diante de toda a igreja. Eu acho que essa seria uma atitude mais adequada do que um vídeo na internet, minha opinião, tá bom? Porque isso aqui fica muito genérico. Ok, ele está pedindo perdão, mas para quem foi magoado, isso não parece sincero ou não parece suficiente, tá? Se coloca no lugar de quem foi magoado, tá? E aí a pessoa faz um vídeo genérico, ó, quem eu magoei, me perdoe, e coloca na internet. Eu acho que isso é vago. E outra coisa, pelo que eu sei, ele não está na Aliança do Calvário, ele foi para o Goiás, está numa cidade ali, e está em uma outra igreja, onde ele vai ficar sendo monitorado, não sei como é o relacionamento ali nesse lugar, vai estudar, porém ele não está na Aliança do Calvário mais, em Franca. O que também é estranho, porque se ele pediu perdão, isso é minha opinião, tá? Se ele pediu perdão e as pessoas que ele ofendeu estão ali, se foi ali que ele excedeu nas suas atitudes, se foi ali que ele perdeu o ministério por causa disso, eu acho que é ali que ele tinha que ser recuperado. Minha opinião, é ali, no meio daqueles a quem ele ofendeu. Ele precisava sentar no banco, ficar ouvindo, aprendendo, relacionando com todas as pessoas, de forma a liderança poder ver, poder sentir que ele realmente mudou. As pessoas a quem ele ofendeu deveriam ver essa mudança no dia a dia, não é? Quanto mais transparente a gente for, melhor, porque hoje nesse mundo de internet, as conversas, realmente, né? As conversas crescem, pessoas inventam histórias e os outros saem repetindo. Inclusive, eu estava num grupo de WhatsApp de pastores e começaram a pôr um monte de coisa que Paulo Júnior tinha feito. E eu, como eu sabia algumas coisas mais de dentro da fonte, eu falei, olha, isso não é assim, não é isso tudo não, tá? É o comportamento dele, pelo menos até onde a gente está sabendo. Se tem mais coisa, isso não foi tornado público. Então eu penso que quanto mais transparente, melhor, né? Mas ok, ele está pedindo perdão aqui. Eu não sei se é suficiente, como eu já disse, eu preferia que ele... Eu acho que seria mais correto diante da igreja, de forma pública, de forma presencial, falar com todos os membros, expor isso daqui de forma visível, olhando no olho de quem ele ofendeu e pedir perdão. Porque aqui fica de forma muito genérica, tá? Mas aí tudo bem, eu não sei o que pode se passar no coração daqueles que vivenciaram, daqueles que foram liderados por ele, que foram magoados por ele.
se vão liberar perdão, acho que o ideal é liberar perdão porque isso é melhor para vocês mesmos, sabe? Não fica magoado não fica carregando mágoa porque isso é pior. Deixa que Deus trata com ele, entrega isso ao Senhor. Se você está magoado, libera perdão e deixa Deus tratar. Se você acha que isso não foi suficiente, se você acha que ele não está sendo honesto, ok, entrega para o Senhor, mas libera perdão porque isso é saúde para você. Não fica carregando mágoa não, ok? Vamos lá. Quero pedir perdão também aos membros do conselho que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Então, veja, está pedindo perdão aqui para todo mundo que ele ofendeu, né? E até mesmo para os seguidores. Agora, os seguidores do canal é uma coisa. Tudo bem, seguidores do canal que confiavam nele, beleza, tudo bem. Agora, o que me preocupa é esse pedido de perdão público na internet para pessoas que ele ofendeu fisicamente, que ele ofendeu pessoalmente. Apesar de achar a atitude louvável, achar que o que ele está falando aqui, confessando publicamente para a internet toda, para todo mundo que o conhece saber o que aconteceu, acho que é o primeiro passo. Mas se o pedido de perdão for só esse, não é válido, na minha opinião. Porque ele ofendeu pessoas pessoalmente, ele deveria ir pessoalmente pedir perdão para essas pessoas, o que me parece que não ocorreu, tá? Se ocorreu, escreva aí nos comentários, mas pelo que eu sei, o pedido de perdão é esse aqui. Vago, né? Vago demais para quem ele ofendeu pessoalmente. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. E sabe o que é mais triste nisso tudo? Porque você vê, agora ele está sendo removido do ministério pastoral por causa dessas atitudes. E quantas pessoas, né, agora podem acabar se frustrando, inclusive, porque acabaram confiando nele. Por isso nós não devemos confiar em homens. Por isso você não deve colocar a sua esperança em pastores. Por isso você não deve usar como referência pastores, homens, porque todos nós somos falhos. Todos os homens têm suas falhas. Que bom que Paulo Júnior está reconhecendo isso, apesar de todos os detalhes aí no meio, mas ele está reconhecendo isso. E espero, e esse é o nosso desejo, que ele se recupere, que ele volte a ser o que ele sempre foi, mas sempre foi no temor a Deus, mas não nos relacionamentos, não na forma de relacionar com as pessoas. Que seja amigável, que aprenda a respeitar as pessoas, que aprenda a reconhecer os outros como superiores a si. Porque o que parece é que era invertido isso, né? Então, para de quase idolatrar homens. Denunciei tantas vezes o pecado, chegou a... Só mais uma coisinha que eu lembrei aqui. Ele está falando aqui que por tantas vezes ele denunciou o pecado, então agora ele precisa denunciar o dele, né? E louvável isso. Eu me lembrei aqui que eu estava falando de, às vezes, idolatrar pessoas e usar homens como referência e começar a seguir as ideias desse homem cegamente. Muitas pessoas, se você não sabe disso, eu vou te falar, isso é verdade, eu sei. Muitas pessoas mudaram de cidade para Franca, mudaram das suas cidades e foram para Franca, precisaram recomeçar suas vidas, trocaram de emprego só para participar da igreja do Paulo Júnior. Tá vendo? Como é que essas pessoas agora ficam vendo uma situação dessa, né? Por isso eu te falo, não coloca sua confiança em homens, não. Você pode gostar de um pregador, você pode admirá-lo, mas não passa disso não, tá? Não passa disso não, porque inclusive isso é antibíblico. Hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também
vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo daqui a um tempo. Então, veja aqui que ele está falando que vai ingressar em uma outra igreja. Realmente eu sei, pelo que eu sei, ele foi para Goiás, está numa outra igreja, não sei qual é. Mas é aqui que está o ponto. Eu não sei os motivos, quais foram as circunstâncias que o levaram a fazer isso. Eles devem ter seus motivos, tá? Mas por que não se recuperar dentro da própria igreja onde ele caiu? Por que não conviver com aquelas pessoas que ele ofendeu para que elas vejam a transformação visível, pública, para que elas vejam a restauração? Por que ir para uma outra igreja distante? Por que aparentemente fugir da realidade? Então eu não sei se isso foi sugestão da liderança, porque se isso foi uma opinião dele próprio, se foi uma decisão dele, eu acho que não é uma decisão acertada, tá? Embora eu não sei os motivos, mas ok. Olhando de fora, posso estar sendo injusto aqui, mas olhando de fora, a minha opinião seria que ele devia se recuperar dentro da própria igreja, olhar para as pessoas e viver com as pessoas com que ele ofendeu para realmente recuperar e para ser restaurado de verdade, tá? Mas enfim, ele está confessando aqui que vai para outra igreja, tá? Um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado para buscar a minha restauração. De fato, precisa sentar no banco, precisa aprender, precisa ser orientado e precisa ser pastoreado. E mais uma vez eu digo que melhores pastores seriam para te restaurar do que os da própria igreja, que tiveram a coragem e o compromisso com Deus de te repreender, sabe? Mais uma vez eu digo, eu acho que o melhor lugar seria lá. Não em um lugar fora, em um lugar onde não vivenciaram, um lugar onde as pessoas e os membros que vão te receber ali, os irmãos que vão estar ali naquela comunidade, não te conhecem como os membros da Aliança do Calvário conhecem, onde a liderança não teve que passar pela manipulação que você fez, pela pressão psicológica, que não precisaram passar pela humilhação. Então, eu acho que o melhor lugar para você ser restaurado, Paulo Júnior, era na Aliança do Calvário, sendo pastoreados por aqueles que te repreenderam, porque eles repreenderam por amor à obra de Deus. E você precisa dar graças a Deus pela misericórdia que Ele te usou, apesar de todas as suas falhas, que Ele te usou para levantar uma igreja, para estruturar uma igreja, apesar de todas as polêmicas que vêm do início da igreja que você começou, né? Estou falando aqui direto para Paulo Júnior agora. Você tem que dar graças a Deus porque você conseguiu, Deus usou você ali e você conseguiu, com todas as suas falhas, levantar uma igreja com uma liderança que realmente tem compromisso com Deus. Olha que coisa. Uma liderança que é realmente bíblica, que é fiel a Deus, a ponto de ter tomado a iniciativa correta de te corrigir. Não é interessante isso? Por isso eu repito, o melhor lugar para você ser restaurado era na Aliança do Calvário, sentado junto com os membros que você ofendeu, sendo pastoreado pelos pastores que te repreenderam, tá? Mas enfim. Restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Pois é, por isso que eu disse que seria melhor, na minha opinião, mais uma vez, ter esperado a própria liderança da igreja, Aliança do Calvário, fazer o pronunciamento. Mas você soltou um vídeo primeiro, né? Ele soltou um vídeo primeiro aqui. Enfim, não sei qual foi o combinado entre eles, né? Mas eu acho que seria mais adequado esperar a liderança da igreja se pronunciar, né? Porque acabou vindo a público e usando a rede social para comunicar o problema e dar a versão dele, embora ele está dando a versão dos fatos
pelo que eu sei, estão dentro do que realmente aconteceu, por mais que eu ainda acho que teve pontos ali onde ele deveria ter agido diferente, né? Mas tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico. Ótimo, vai começar um estudo de teologia. Talvez, olha só, talvez eu esteja sendo injusto, né? Dizer que ele deveria ter ficado em Franca e não deveria ter ido embora. Talvez ele tenha ido para o Goiás fazer a faculdade, por causa da faculdade. Se for isso, ótimo, louvável. Se você souber que é isso, deixe aí nos comentários. Se for, está tudo bem. É um motivo. Agora, se for simplesmente para estar em uma outra igreja, para nessa outra igreja ser restaurado e... Enfim, eu acho que aí não. O certo seria ter ficado em Franca. E... Enfim, tá? Enfim, não sei. E depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Verdade. Isso aqui que ele está falando é verdade. É por isso que eu decidi fazer esse vídeo, que eu não ia fazer, mas eu decidi fazer porque eu já vi pessoas falando que ele fez coisas que também ele não fez. Entenderam? Eu vi pessoas condenando ele em coisas que ele não fez. Por quê? Porque a internet é isso que ele falou mesmo. Pessoas maldosas, pessoas que ficam falando sem conhecimento de causa, inventando conversa, aumentando as coisas, não é? Eu estou aqui simplesmente dando a minha opinião. Acho que algumas coisas poderiam ter sido feitas diferente, mas seja como for, ele está aqui reconhecendo o seu erro. Parabéns à Igreja Aliança do Calvário, à liderança Aliança do Calvário, porque olha, a coisa mais difícil que você vai ver, eu não conheço nenhum pastor que tenha sido tirado do cargo por causa de atitudes como a do Paulo Júnior. Mas a Igreja Aliança do Calvário, a liderança, agiu biblicamente. Agiu biblicamente. Isso é raro, raríssimo, tá? Raríssimo. Parabéns à liderança. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês. E esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Pois bem, é isso aí. Precisa ser um homem temperante. Deixa eu desligar aqui, peraí. Então, parabéns para a Igreja Aliança do Calvário, reconhecendo ali a necessidade de correção. Muito bom também o Paulo Júnior ter reconhecido o erro, esperamos que ele realmente seja restaurado. Sem dúvida, foi um pronunciamento importante. Repito, acho que ele deveria procurar os membros individualmente, mas não sei se ele fez isso. Então, me parece que não. Se foi só esse aqui, como eu vou repetir, se foi só isso aqui, o pedido de perdão, acho muito vago. Mas, melhor do que nada, não é? E esperamos que ele seja realmente restaurado. Agora, olha só o que eu quero mostrar para você aqui, para que você entenda um pouquinho o que realmente estava acontecendo. Você viu ele dando depoimento. Agora, por que é que chegou a esse ponto? Por que chegou nesse ponto? Isso não é de agora. Essas atitudes extremistas do Paulo Júnior, abusivas, não é de agora. Isso já vem de muito tempo. Eu lembro que em 2023 eu estava na casa do meu pai lá em São Joaquim da Barra e estava vendo, né, alguns comentários, estava ouvindo algumas coisas que estavam acontecendo com ele na Igreja Aliança do Calvário. A gente conhece pessoas lá de dentro, eu tenho familiares lá dentro, enfim. E eu falei para o meu pai, falei, olha, não vai demorar muito, Paulo Júnior vai cair. Porque ele está agindo como se ele fosse dono da igreja. E sabe, ninguém é dono da igreja.
Deus trabalha e Ele está trabalhando. E eu espero mesmo que Paulo Júnior seja restaurado, que Paulo Júnior, às vezes a gente usa restaurado no sentido de ser restaurado para o correto, não ser restaurado a voltar ao que era, mas ser restaurado mesmo, né, como um cristão, ser feito de novo, que ele seja feito uma nova pessoa pelo poder de Deus. Mude a sua personalidade para que ele seja de fato útil no reino de Deus. Porque quer conhecer uma pessoa, não é o que ele é no púlpito, é a forma como ele lida com aqueles que estão ao redor dele. Você só conhece alguém quando você convive com essa pessoa. Então é muito perigoso, não é? Quando você avalia uma pessoa e começa a falar que ele é homem de Deus simplesmente pelo que você ouve ele falando no púlpito. Você precisa saber como é a atitude dele com aqueles que ele convive. Eu quis mostrar para você que essa atitude dele, né, que acabou levando a igreja a afastá-lo, não é porque ele fala enfático nas pregações, porque ele fala brabo contra as heresias, não. É porque no convívio com as pessoas, ele realmente era como um ditador, né, como alguém que não demonstrava nenhum princípio, né, de liderança, de amor cristão, como deve ser um líder, um pastor de uma igreja. E é por isso que a igreja tomou as atitudes que tomaram. E que a liderança seja abençoada e continue com essa seriedade, com esse compromisso, né, em fazer o que é correto. Nunca deixe que o poder suba a sua cabeça, nunca pense que a igreja é tua, nunca pense que você manda nas pessoas, nunca pense que você está acima de ninguém, ok? Nunca. Nós somos apenas servos de Deus, caídos, e que fomos alcançados pela graça e que vivemos todos os dias dependendo exclusivamente da graça de Deus. E todos aqueles que Deus coloca à nossa liderança são para que nós cuidemos deles, para que nós os amemos, para que nós os protejamos. Essa é a função de um líder, quando Deus levanta um líder para cuidar da sua igreja, e não para pisá-los, humilhá-los e desprezá-los. É isso. Até o próximo vídeo.